Mateus 7, a partir do versículo 7, é a parábola do filho que pede ao pai. Mateus 7, versículo 7. Amém? Todos acharam? Amém? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Se tiver alguém sem Bíblia, perto, auxilie seu irmão na leitura. Que a palavra de Deus nos diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém, querido? Pode sentar. Jesus está encaixando essa parábola, e é interessante quando a gente lê no Evangelho de Lucas, capítulo 11, esse versículo 11, quando Jesus fala e dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em Lucas está registrado: e dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E é interessante que a gente tem falado aqui, nas quartas-feiras, que a gente pode sim pedir, a gente deve pedir, a gente precisa pedir a Deus o Espírito Santo, e a gente precisa clamar ao Senhor pelo Espírito Santo. Mas Deus tem maiores coisas e grandes coisas para cada um de nós, e entender a dimensão dessas grandes coisas que Deus tem para cada um de nós é que é o grande mistério, é a grande dificuldade da vida do cristão. Você pega a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, 2 Timóteo 4, 7, Paulo ele vai falar já no final da sua vida. Paulo ele já está enxergando que de todas as prisões que ele já passou, aquela seria a prisão da onde ele não sairia mais. Entendam isso, querido. Paulo enfrentou várias prisões no decorrer da sua vida. Paulo enfrentou naufrágios, Paulo foi açoitado, Paulo foi chicoteado, Paulo enfrentou diversas dificuldades, Paulo enfrentou cobras, Paulo enfrentou escorpiões. Mas aquela prisão, Paulo sabia: daqui eu não vou sair mais. Esse é meu último momento. E Paulo já falou: estou sendo entregue como libação, ou seja, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu fiz, está sendo derramado, e agora está chegando o momento de que ele vai ser derramado no altar, e ele vai subir como aroma suave até Deus, e essa obra vai ficar para sempre. E no versículo 7 Paulo fala algo que a gente tem como um moto, que a gente tem como, muita gente tem isso decorado, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa é a grande dificuldade para o cristão. Paulo está falando isso no final da sua vida, mas e no decorrer da sua vida? E no seu dia a dia? Será que você entende que há uma batalha a ser travada? Será que você entende que tem uma carreira que precisa ser seguida, e eu preciso chegar até o final? Como falamos hoje na escola dominical, não é inércia. Vida cristã não é uma vida de inércia. A gente já falou isso aqui várias vezes, e a gente precisa absorver isso melhor. A vida cristã não é um mar morto que só recebe. A vida cristã é como tem o tema nosso para esse ano. Qual é o tema? É um rio de Deus, é um rio que flui, é um rio que jorra do trono e vai para onde? Vai para onde Deus quiser, querido. A palavra de Deus diz que o cristão é como o vento que sopra, você não sabe de onde vem, para onde vai. O Espírito Santo ele vem de onde você menos espera, ele age na vida de quem você menos espera. Você não sabe aonde o Espírito Santo vai tocar, você não sabe para onde o Espírito Santo vai. A única coisa que você tem que saber é que o Espírito Santo precisa ser o teu guia.
Você precisa ir com Ele. Por isso Paulo termina o versículo 7 de 2 Timóteo 4 falando: eu guardei a fé, eu lutei o bom combate. Aí Paulo fala aos Efésios da armadura, da espada, escudo. Eu fiz isso tudo, eu segurei, eu lutei, eu travei batalhas, eu enfrentei gigantes, mas eu guardei a minha fé. E eu entendi que as batalhas não eram para me paralisar. As batalhas significavam que eu precisava atravessar aquilo dali. Quando o povo de Israel se encontra em Gilgal, lá no início do livro de Josué, e Gilgal é o lugar que o povo está à beira da terra prometida, mas eles se sentem tão bem em Gilgal que parecem, é como os discípulos no Monte da Transfiguração, quando eles olham Jesus e de repente aparece diante deles Moisés e Elias, e o céu resplandece e Jesus fica resplandecente, aquela glória toda. O que Pedro fala para Jesus? Vamos ficar aqui para sempre. A gente faz uma tenda, para o Senhor, a gente faz uma tenda para Elias, a gente faz uma tenda para Moisés, e olha que maravilha! Pedro, Tiago, João, as tendas, Jesus, Moisés e Elias, acabou e o mundo. Não foi para isso que Deus chamou a gente. E entender isso daqui, olha, vocês são maus. O que Jesus está dizendo aqui quando fala, vocês que são maus sabem dar boas coisas? O ser humano, ele é corrupto. O ser humano, ele tem uma natureza ruim. O ser humano, ele tem uma natureza difícil. O ser humano tem uma natureza difícil de escolher coisas boas. Mas eu estou falando assim, mesmo na sua dificuldade, mesmo na ruindade do coração do homem, mesmo com toda a maldade do coração do homem, talvez para um inimigo você negue coisas, mas para um filho, qual pai que não vai querer fazer algo pelo filho? Qual pai que não vai se esforçar, que não vai sacrificar, que não vai trabalhar um pouco mais, que não vai acordar um pouco mais cedo? Não é aquela coisa da mais-valia? O que move um homem a acordar às 3 da manhã e ir para o Ceasa? O que move um homem a acordar às 4 da manhã e abrir o seu comércio? O que move um homem a acordar às 4 da manhã e banhar trem, banhar metrô, banhar ônibus lotado? O que te move? A gente precisa pensar nisso na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, na nossa vida familiar. E a gente precisa pensar nisso na nossa vida espiritual. O que te move a fazer algo? Porque vida de cristão não é uma vida inerte. Não pode ser. E aí eu me lembro aqui, por exemplo, Jesus ele fala, bate na porta e ela vai se abrir para você. Não é isso que está dizendo aqui? Busca e você vai achar. Eu me lembro da tentação de Jesus lá no capítulo 4, a gente já vai ler Mateus capítulo 4. Mas antes da gente entender a tentação de Jesus, exatamente sobre isso aqui, fica aquela questão, Deus faz tudo o que você pede, Deus dá tudo o que você pede, Deus dá exatamente tudo que você quer, porque às vezes a gente tem uma ideia completamente errada de Deus. Por quê? Porque a gente tem uma ideia errada do reino, a gente acha que o reino de Deus é esse mundo, são as maravilhas, são as coisas que vão acontecer nesse mundo. O nosso reino não é desse mundo. O nosso reino não é daqui. O nosso reino espiritual. Jesus chegou diante de Pilatos. Pilatos falou para ele: eu tenho poder para tirar você daqui. Não é você que diz que é rei. Aí Jesus falou assim: meu reino não é desse mundo. Se meu pai quisesse, se meu reino fosse desse mundo, meu pai poderia enviar anjos, enviar um monte de coisa, destruir um monte de gente, mas meu reino não é desse mundo. Tinham 2 ladrões na cruz quando Jesus foi crucificado. O primeiro deles, o que diz? Então você não tem poder? Então cura você mesmo, faz em você mesmo. Mas o meu reino não é desse mundo, eu não vim para me curar a mim mesmo. E às vezes a gente precisa entender que as nossas chagas são as curas de outros, que entenda isso. Às vezes a tua ferida é a cura de outro. Às vezes o teu problema é o problema de outro. Tem um filme chamado Óleo de Lorenzo. Alguém já viu esse filme? Já viram? Depois vocês pesquisam
pesquisa, quem não assistiu, eu acho que tem no Netflix, eu não sei se tem, estou fazendo propaganda aqui, vai estar no YouTube depois, dá propaganda de graça para Netflix. Mas eu não sei se tem, mas deve ter uma locadora dessa aí, que coisa o Márcio conhece, o pessoal de locadora, você conhece o filme, o óleo de Lorenzo, uma doença rara, alguém que tem um problema, e como o óleo de Lorenzo tem mais uma série de outros filmes, de doenças raras, problemas raros, que a pessoa não sabia o que podia acontecer, e a pessoa não foi curada, mas através daquele drama daquela família, foi encontrada soluções, curas, para pessoas até hoje. No mundo inteiro, pessoas têm sido curadas de problemas por causa de uma enfermidade, de um problema que aconteceu numa família, mas eles, através daquele problema, eles transformaram aquilo numa bênção de Deus. E olha, o meu reino não é nesse mundo, eu vou fazer algo que vai ficar para o próximo. Isso é pensar no próximo. Quem é o teu próximo? Você já parou para se perguntar quem é o meu próximo? É o próximo mesmo, querido, é aquele que vai assumir o que você está deixando, é aquele que vai ocupar o lugar que você está deixando, é aquele que vai sentar na cadeira que você senta hoje, é aquele que vai passar pela rua que você passa hoje, é aquele que vai atravessar o rio que você está atravessando hoje. Então, se você faz alguma coisa que vai melhorar a vida do teu próximo, você está pensando no reino de Deus. E aí às vezes tem gente que chega diante do médico, porque a gente não conhece, a gente é ignorante, a gente chega no médico e está com um caroço na mão. Ah, doutor, eu queria que o senhor arrancasse esse caroço. Esse é o nosso pedido para o médico. Doutor, arranca o caroço. E aí o médico vai examinar e vai falar assim: como você quer que eu arranque o caroço? Ah, faz a cirurgia aí, corta aqui e tira esse caroço. E aí o médico fala assim, examina, pede exame de sangue, não é isso? Pede um monte de coisa e fala assim: rapaz, isso foi só uma torção, vou te passar um antibiótico, você faz uma fisioterapia e o caroço vai sumir. Mas o nosso pedido primeiro é o que? Estou com caroço, médico, então mete a faca aqui, corta e tira. Porque esse era o nosso pensamento, dentro da nossa limitação, porque a gente não tem o conhecimento. A gente chega para dentista e fala: não, estou com a dor nesse dente, arranca esse dente que eu não aguento mais esse dente que está doendo. Não é assim que a gente chega chorando no consultório: ó, o dente está inchado, a boca está inchada, estou com a cara igual do Kiko. Arranca esse dente logo para me livrar. Espera aí, vamos ver. Será que arrancar o dente vai resolver o problema? Será que o problema está exatamente no dente? Às vezes o problema está embaixo, está fora, está do lado. E aquilo que você pediu não foi feito, mas a solução que você queria chegou. Estão entendendo onde eu quero chegar? Assim é também com Deus. Às vezes aquilo que você pede não é atendido na íntegra do seu pedido, mas a solução que você quer vem. E é isso que Jesus está falando, que a gente tem que crer. A gente precisa acreditar que a solução do meu problema vem. Então fala para o irmão que está do seu lado: olha, a solução do teu problema vai vir. Pede a Deus, fala para ele, pede a Deus. Mas não fala com o cara de vascaíno não, fala com o cara de flamenguista mesmo. Olha o cara flamenguista, cara de campeão, cara de time forte, ó. A solução do teu problema vem, pede a Deus. Fala agora a diferença, olha a diferença do flamenguista falando, vai. A solução vem, querido, bate que a porta abre. Busca que Deus vem ao teu encontro, que Ele vai te atender. Às vezes não segue a risca a tua lista de pedido. Tem gente que está com fome. Como eu falei aqui, né, tem um amigo que faz um trabalho social, levou uns meninos da favela que sorteou para o McDonald's. Aí eu falei com ele: rapaz, da próxima vez você sorteia outra coisa, porque os meninos nunca tinham entrado num shopping, nunca tinham entrado no McDonald's, nunca ouviram falar, nunca escutaram nenhum sanduíche, nada do McDonald's. Chegaram no McDonald's e eles sabiam o que pedir. Eles não sabiam como era, eles não sabiam o que... Então o que adianta você dar um prêmio se a pessoa não sabe o que fazer, querido? Então às vezes Deus não vai fazer isso com a gente. Deus não vai fazer isso com a gente. Então qual é o problema?
é a fome, Deus vai dar o que comer. Qual é o problema? É uma dívida, Deus vai trazer uma solução, que nem sempre é o dinheiro na tua mão, porque eu conheço muita gente que está com a dívida, aí Deus dá o dinheiro, aí a pessoa gasta o dinheiro com outra coisa e a dívida continua crescendo. Tem muita gente que faz isso, então nem sempre, querido, quando você está com a dívida, Deus vai dar o dinheiro na tua mão. Nem sempre quando você está com a doença, Deus vai dar a cura na tua vida. É isso que, veja aí Mateus capítulo 4, volte só um pouquinho aí. Uma vez eu fui falar que eu estava passando por um problema com uma pessoa, crente, direção de igreja, pessoa lá na frente. E aí a pessoa falou para mim, né? Nossa, se você é filho de Deus mesmo, então pede, porque você pode fazer, se joga, porque vai acontecer. Aí eu fiquei aquele negócio, eu já escutei isso uma vez na minha vida. É a palavra de Satanás para Jesus. Satanás falou exatamente isso para Jesus aqui em Mateus capítulo 4. No versículo 3, ele fala: manda essas pedras se transformarem em pão. Se você é filho de Deus, então manda se transformar em pão. Tua fome está saciada agora. Isso é a palavra do diabo, isso não é a palavra de Deus, filho. O diabo é imediatista. Você está com fome 40 dias, 40 noites sem comer nada, sem beber nada, então manda se transformar em pão para matar a tua fome. O que Jesus responde? Versículo 4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então eu vou falar as 3 palavras de Satanás e depois você vai raciocinar as 3 respostas de Jesus. Presta atenção às 3 palavras de Satanás. A primeira: ele viu a fome de Jesus e ele falou: manda essas pedras se transformarem em pão, e a tua fome vai ser saciada agora. Depois ele pegou Jesus, ele conduziu Jesus até a cidade santa, até o alto de Jerusalém, né? E colocou Jesus lá em cima, e aí falou assim: você está precisando de ajuda? Então, se você é filho de Deus, se joga, tira abaixo, porque a Bíblia está dizendo que Deus vai mandar os anjos, vai socorrer, não vai acontecer nada contigo. E aí depois, ele estava vendo Jesus, vindo da família pobre, família de carpinteiro, passando dificuldade, um monte de dificuldade financeira. Jesus tinha sido batizado poucos momentos antes. Jesus tinha sido batizado por João, e uma voz do céu diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E aí o diabo falou assim: está querendo o reino, quer governar, quer estar acima, quer melhorar de vida, então olha só, tudo eu te darei, eu vou te dar tudo. Você quer dinheiro, você vai ter dinheiro. Quem quer dinheiro? Então você vai ter dinheiro, você vai ter o que você quiser, prosperidade na tua vida, tudo vai ter. É só você adorar aqui, é só você fazer isso aqui. Palavra do diabo. Ou seja, você está com fome, a comida vem agora. Você quer ajuda? Você quer que Deus te socorra? Então vai, tenta se matar, tenta acabar com a tua vida. Se Deus é contigo mesmo, se Deus é teu pai, Ele vai te socorrer, Ele vai enviar anjo, Ele vai te segurar, Ele não vai deixar. Você quer melhorar de vida, você quer dinheiro? Então se dobra, começa a pedir o dinheiro, ora o dinheiro, que o socorro vem. Mas as respostas de Jesus, versículo 4, Jesus diz: olha, não só de pão virá o homem, mas de toda a palavra. Jesus, ele tirou a ótica material da fome e colocou no reino espiritual. Essa comida, o pão que você me der agora, vai matar a minha fome hoje. Mas é o que Jesus falou para a mulher lá na frente: olha, a água que eu te der, se você pega essa água do poço, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede. O pão que você tem hoje, a comida que sacia a tua fome hoje, que está lá na tua mesa hoje, ela mata a tua fome hoje. Mas daqui a algumas horas, amanhã, você vai ter fome de novo. Mas se você come da palavra, do pão que desce do céu, que é Jesus Cristo, tua fome é saciada para toda a eternidade. Aí você pode completar a tua carreira. E aí você pode correr a tua carreira firme, batalhar as batalhas que for, porque você está saciado espiritualmente pela palavra
de Deus. E aí a segunda resposta de Deus, versículo 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, meu Deus espiritual, meu Deus é o meu Pai. Eu não vou confrontar o meu Deus pela minha vida, e eu não vou obrigar Deus a fazer algo pela minha vida, quando eu estou agindo contra a minha vida. Estou entendendo isso? Ficou meio complicado? Se eu estou agindo contra a minha própria vida, eu não posso obrigar Deus a me ajudar. Se eu estou fazendo algo contra aquilo, contra a fé que Deus depositou em mim, contra a esperança que Deus coloca em mim através da palavra dEle, contra a certeza de que Ele pode me ajudar sempre, se eu estou agindo contra mim mesmo, me sabotando, eu não posso obrigar Deus a fazer isso para mim, então eu não posso tentar meu Pai nisso. Eu não posso obrigar Deus a querer fazer coisa e eu querer ficar me jogando e dizer: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé sim, mas pela sua própria fé. Corre a tua carreira, carrega a tua cruz. E a terceira resposta de Jesus foi a melhor de todas. Baseado em Deuteronômio 10, 20, Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus está desvirtuando aqui aquele sentimento do reino terreno, do reino espiritual. O meu reino é celestial. É bom ter coisas aqui, querido, é bom ter prosperidade, é muito bom ter coisas. Não estou dizendo que Deus não possa te dar isso, entenda bem. Não estou dizendo que Deus não possa te dar, não estou dizendo que Deus não vai solucionar a tua dívida, não estou dizendo que Deus não pode te socorrer, não estou dizendo que Deus pode transformar a tua vida e você crescer e prosperar muito, não é isso. Só que o que Jesus está falando aqui é que você não pode permitir que isso receba a tua adoração, você não pode permitir que isso receba toda a tua devoção, você não pode permitir que isso roube o teu tempo, que isso roube a tua paz, que isso roube os teus relacionamentos, que isso roube, sabe, teus sentimentos. Você não pode permitir isso, porque a tua adoração tem que ser a Deus, e nada pode ocupar o teu lugar de adorar a Deus, nem a fome, nem o desespero, nem a necessidade podem te fazer abandonar Deus. E é isso que a gente precisa entender, porque essas palavras de que você vai ter aquilo que você está pedindo, isso é palavra do diabo, isso não é palavra de Jesus. A palavra de Jesus é: o meu reino é espiritual, eu preciso ter o foco no reino, e eu preciso obedecer ao meu Deus, porque Deus tem coisas para a minha vida. Deus tem um chamado. A gente cantou isso aqui no início: e o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Como assim? Qual o chamado? Eu preciso cumprir o chamado de Deus quando está tudo bem, quando está tudo a maravilha, e quando está difícil também, e nos momentos de dificuldade também. A gente precisa entender o que é pedir e receber, bater e abrir-se-lhe-á. Deus jamais vai negar de te socorrer. A gente tem na história dos discípulos que viraram apóstolos, que foram enviados, apóstolos que ficam enviados, mensageiros, aqueles que vão levar o reino. A gente teve apóstolos que foram presos e foram soltos. A gente teve apóstolo que foi preso e foi decapitado. A gente teve apóstolo que foi preso e foi crucificado. De todos os apóstolos, só João morreu de morte natural, e mesmo assim há controvérsias. E mesmo assim morreu de morte natural, por quê? Porque ficou na ilha de Patmos, preso por mais de 50 anos. E não foi solto, mas ele preso, escreveu as cartas, escreveu o Apocalipse, e teve um contato com Deus. Por quê? Aí você fica imaginando assim: João ficou preso o resto da vida e não evangelizou ninguém. Eu conheço muita gente que é salva até hoje com as palavras de João, nas cartas dele e no Apocalipse. Olha quanta gente João ganhou para Jesus, estando preso. Mas quando aquilo que você faz, você ora e você coloca: Deus, o tempo não limita a obra que eu estou fazendo, a geografia não limita
a obra que eu estou fazendo, porque a obra que eu estou fazendo, eu estou plantando no reino de Deus, e quem dá o crescimento é Deus, e eu posso passar, mas a obra vai ficar, porque o próximo vai colher aquilo que eu estou plantando. E o que a gente tem plantado? O que a gente tem lançado de sementes? Jesus fala assim: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vai dar coisas boas, não vai dar do Espírito Santo, não vai ministrar no coração aquele que está pedindo. Querido, a solução Deus vai dar para a tua vida, mas o teu problema não pode te limitar. Você não pode ficar limitado no espaço de tempo, no espaço geográfico. Isso não pode te parar. Você tem um chamado. A ordem de Jesus é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, esse é o nosso chamado. Ide pelo mundo. Deus quer que a gente vá. Deus quer que você vá. Há um chamado para a tua vida. Pega o teu problema, coloca diante de Deus e clama a Ele: Deus, traz a tua solução. Deus, imagina, Senhor, para esse problema aqui, eu penso que a solução é isso, mas se o Senhor acha que é isso, o Senhor me dá. Se o Senhor não acha que é isso, faz outra coisa, mas Deus, traz a solução para a minha vida, porque eu estou com um problema. É isso que Jesus está ensinando, que coloca o teu problema para Deus, e Deus vai trazer a solução, não na lista que você pediu, nem sempre, às vezes sim. Deus é soberano, querido. Quem sou eu para determinar, para dar ordem em Deus e dizer que Deus vai fazer? Se Ele quiser, Ele faz. Ele pode curar você da enfermidade, Ele pode trazer prosperidade para a tua vida, Ele pode. Agora, você acredita que Ele pode? Você crê que Ele pode? E quando você pede a Ele, coloca a tua necessidade diante dEle, você pede como filho. Olha aqui que semana passada a gente falou sobre isso, e hoje, mais uma vez, Jesus está falando sobre isso. Jesus está falando de paternidade, de filho. Ah, mas eu não sou um filho natural. Você é um filho adotivo que Deus ama. E o sangue de Jesus é sobre a tua vida também. E o sangue de Jesus é sobre a tua vida também. Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Amém. Mas enquanto você combate o bom combate, enquanto você corre a tua carreira que está proposta para você, guarda a tua fé. Amém. Guarda aquilo que você acredita em Deus. Guarda aquilo que você crê em Deus. Guarda aquilo que Deus colocou no teu coração, que é a certeza de que você é filho. E que você pode pedir a Ele: Deus, meu Pai, eu tenho esse problema. O que você quer de mim com esse problema? Deus, eu tenho essa dificuldade, eu quero isso, eu quero ser aquilo. O que o Senhor quer de mim? Ah, mas eu não tenho certeza do que Deus falou para mim. Então continua fazendo. Então continua caminhando. Ah, mas eu não tenho certeza se a profissão que eu quero é a que Deus escolheu para mim. Então continua estudando. Então continua na tua faculdade. Então continua lendo livros. Tem gente que quer ser um bom profissional, querido, mas não quer ler um livro, não quer separar tempo para ler um livro a mais. Não quer gastar, trocar momentos da vida de futilidades por coisas que vão te agregar. Essa profissão que você quer, então começa a ler tudo sobre aquela profissão. Então começa a ler coisas sobre pessoas daquela profissão. Começa a se espelhar nos grandes daquela profissão. Começa a ver quem foram os grandes nessa tua profissão. Progrida nisso, cresça nisso, descubra as vertentes, cresça nisso. Eu quero ser um evangelista, eu quero crescer na obra do Senhor, eu quero entender o chamado de Deus, mas eu não tenho certeza ainda. Eu participei de um congresso em que houve um momento de um debate, e uma das perguntas foi, acho
Esqueci a pergunta agora. Mas é algo relacionado a isso assim. Você tem certeza do chamado de Deus? Você pega homens da Bíblia, você não vai ver, você vai ler a história deles, eles não têm uma noção plena de tudo aquilo que Deus fez na vida deles depois. Eu duvido que imaginaria aquilo. Eu duvido que Davi, quando ele foi ungido por Samuel, ele tinha noção de que ele moraria num palácio, de que ele seria um grande rei, de que ele estaria lá. Tanto é que ele continua vivendo a sua vida e ele continua fazendo aquilo que chamou a atenção de Deus: cuidar do rebanho. Agora, quando ele chega diante dos seus irmãos, diante dos soldados de Israel que estavam com medo de um gigante, ele fica admirado com aquilo. Como é que pode? Ninguém tem coragem. Ele se via como filho. E aquilo que Deus fez na vida dele vai se refletir, sabe aonde? Lá na frente, quando ele assume o reinado. O que ele faz? Há algum descendente de Saul espalhado pela face da terra? Olha o que Davi, aí você entende o sentimento que Davi teve quando ele começa a olhar para trás. Mas Davi nunca olhou para frente, nunca imaginou que aquilo lá na frente um dia aconteceria. Quando ele assume o reinado, ele começa a olhar para trás, e Deus fala com ele: eu te tirei lá de trás das manadas da ovelha, eu te tirei lá de trás do rebanho, eu te tirei lá do sofrimento, eu te tirei da solidão. Você se achava um bastardo, você se achava sozinho, você se achava abandonado, teus irmãos te desprezavam, tua casa te desprezava, tua família te desprezava, você se achava um nada. Quantos anos se passaram? E aí Davi entende aquilo, e é isso que a gente precisa entender para a nossa vida cristã. Davi pegou: o meu sentimento qual é? O meu problema qual é? Eu sempre me senti abandonado, eu sempre me senti sozinho, eu sempre me senti um filho rejeitado. E o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar todos os abandonados, todos os rejeitados, todos os filhos que se sentem sozinhos, e eu vou dar a eles uma filiação, eu vou dar a eles uma paternidade, eu vou dar a eles um reino. E aí ele manda procurar, e ele traz Mefibosete, um homem aleijado, um homem que estava com um problema, que vivia isolado, mas que era descendente do rei. E ele falou: eu não vou abandonar os que são descendentes do rei. E quando Mefibosete chega no reino, o que acontece? Eu tô colhido. Eu não, que isso? Traz ele para cá, bota ele aqui, bota a melhor roupa, a melhor comida. Digo, aqui é a casa do rei, você é parente do rei, você vai comer da comida do rei, você vai sentar na mesa do rei. E é isso que Deus fala para a tua vida, querido. Para de se olhar como um pequeno, como esquecido, como abandonado. Se esse sentimento passou pela tua vida, querido, hoje é hora de você assumir o reinado. Meu pai é o rei, então eu vou sair por aí, porque eu conheço muita gente que se sente abandonado, esquecido, e que se acha que não tem pai, acha que não tem reino, acha que não tem família, acha que não é nada. Hoje é o momento de você bater na porta do Senhor e dizer: Deus, abre a porta, porque eu quero ser curado no meu coração, e eu vou sair daqui, buscar todos os órfãos espalhados pela face da terra, eu vou buscar todas as viúvas espalhadas pela face da terra, eu vou buscar todos aqueles que se sentem abandonados pelos pais, que se sentem abandonados pela família. Eu vou buscar todos aqueles que se sentem esquecidos, porque um dia eu era esquecido e agora eu já não sou mais. Porque um dia eu não vivia no reino, agora eu vivo no reino. Por quê? Porque eu bati na porta e a porta se abriu. Porque eu busquei e eu achei. Porque eu clamei e fui encontrado. Hoje é o dia de Deus te encontrar, e é o dia de você sair daqui e pegar. Qual é o teu sentimento? Eu não sei. Eu não posso ler o teu coração, eu não posso ler o que se passa na tua cabeça, mas o meu pai, o teu pai pode. E hoje é a hora de você pegar esse teu problema e transformar ele, sabe em quê? Na mola propulsora para o teu ministério, com Deus deslanchar. Você se sente abandonado? Busca os abandonados. Você se sente esquecido?
busque os esquecidos. Você era um viciado, busque os viciados. Você era um tremendo pecador, busca pecadores. Isso é reino de Deus, querido. Essa foi a resposta de Jesus para Satanás. Eu não quero as coisas daqui. Sabe o que eu quero? O que eu quero é sair daqui e fazer o reino do meu Pai, é implementar o reino do meu Pai, é adorar o meu Deus e levar outros a adorar esse Deus. Esse é o teu chamado, esse é o meu chamado. Pega aquilo que te atormenta e que o diabo te acusa. Quer dar uma pernada no diabo? Dá uma pernada, passa, sabe, aquela banda nele, dá um impom nele, dá um mata-leão nele. Ele pega o teu problema, o que o diabo fala contigo? Ó, você está endividado, né? Ó, você está doente. Ó, você está com essa enfermidade. Ó, você está sentindo esses problemas. Ó, você está se sentindo abandonado. Ó, te esqueceram. Sei lá, qualquer que seja o teu problema. Você está com esse problema aí? Então, ó, você não vai ser nada, hein? Você não vai conseguir nada nunca. Você não vai para lugar nenhum. Você nunca vai chegar a nada. E o diabo vai perturbando isso. Na escola dominical hoje a gente falou da história do elefante de circo. Rapidamente para a gente fechar aqui. O elefante não nasce grande, ele nasce pequenininho. E aí como que os adestradores fazem? Botam uma corda na perna dele e amarram numa árvore. E aí ele começa a ficar só girando em círculo, rodando em círculo. E ele vai fazendo força. E ele vai vendo que não consegue vencer a corda. Só que o elefante cresce. E aí ele atinge 4 metros de altura. Uma força descomunal, querido. O elefante é o animal mais forte do reino animal. Mas o elefante, que desde pequenininho ficou amarrado na corda, você pode amarrar um barbante na perna dele. Pode amarrar esse barbante num cabo de vassoura. E o elefante gigante, enorme, monstruoso, forte, não vai sair do lugar. Porque ele vai se achar sempre, ele vai olhar para aquela corda e ele vai ver que essa corda é sempre a sua limitação. Bater e achar, buscar e ser achado, é você olhar para a corda e falar assim: eu tenho um Deus que tira a minha corda. Eu tenho um Deus que me liberta. Eu não nasci para viver aprisionado. O diabo está dizendo: ó, você não vai sair, você vai rodar, você não tem para onde ir. E aí Deus te fala assim: tem sim, porque há uma força que habita dentro de você. Há um poder que está dentro de você. Eu deixei sobre a tua vida o meu Espírito Santo. Eu derramei sobre a tua vida o Espírito Santo. E sobre você habita o poder dos poderes. Habita o Senhor dos senhores. Habita o Rei dos reis. Então, querido, não há limites para a tua vida, não há limites para a tua vida. O teu problema tem que se transformar na tua mola propulsora para você ganhar aqueles que estão passando pelo mesmo problema que você passa. Porque ninguém melhor do que um ex-alcoólatra, não existe ex-alcoólatra, mas ninguém melhor do que alguém que já foi um alcoólatra, dominado pelo álcool, que aprendeu a ser dominado por Deus e a dominar o vício. Ninguém melhor para poder chegar para o outro que está dominado ainda pelo vício e dizer: olha, tem saída. Ninguém melhor do que quem já foi endividado, que já teve, olhou assim, não tem jeito, estou perdido, estou falido. Se eu vender tudo que eu tenho e a roupa do meu corpo, ainda continuo devendo. Minha alma então já não vale nada, não dá para vender. Situação que eu estou deplorável, vou vender meus bens, vou vender minha roupa, minha alma já não vale nada, eu não vou conseguir nada. Ninguém melhor do que quem já teve numa situação dessa. E Deus deu uma reviravolta na vida para chegar para alguém que está endividado e falar assim: ó, não se desespere, porque há solução para você. Amém. Glória a Deus. Ninguém melhor do que aquele que teve a beira de largar casamento, largar família, abandonar tudo. E que já passou por um monte de problemas em casamento para dizer assim: olha, eu sei o que está acontecendo no teu casamento, eu posso ajudar o teu casamento. Querido, é assim que o reino de Deus funciona, é assim que o evangelho funciona. O que você não pode é parar, o que você não pode deixar a limitação te prender, o que você não pode é ser vencido pelo que o diabo te fala e rouba de você o sentimento de que você é filho e que você pode bater
e a porta se abrir. Que você pode buscar e ser achado. E que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Pai que está nos céus, Ele pode, quer e vai trazer sobre cada um de nós a solução. Porque Deus não vai dizer um não para um filho que pede. Você é filho? Você entende que você é filho? Então é hora de você levantar do seu lugar, curvar sua cabeça e dizer: Senhor, eu sou o teu filho, que tem um problema, mas que quero sair daqui nessa noite com a minha vida transformada de uma tal maneira que aquilo que era o meu problema até hoje vai ser o meu combustível para eu ganhar outros que estão passando por esse mesmo problema. Amém? Você quer fazer isso? Você quer fazer com que o reino de Deus se espalhe e cresça? Então curva a sua cabeça e comece a falar com o Senhor. Você é filho. Não deixe o diabo roubar isso. Complete a carreira, querido. Corra.